Olá pessoal, bom dia, professora Adriana, Física, curso e Colégio London. Hoje nós vamos trabalhar um exercício clássico de movimento retilíneo uniformemente variado da FAMERP. Então vamos aqui ao enunciado. Em uma estrada, no instante em que um automóvel partiu do repouso de uma cabine de pedágio com cobrança manual, um ônibus passou pela cabine eletrônica com velocidade de 10 metros por segundo. Então, primeira coisa, pessoal, olha só, a cabine está aqui, ok? O automóvel que estava aqui, ele estava em repouso, então ele parte do repouso. Nesse mesmo momento em que ele vai partir, o ônibus chega ao lado e passa na cabine ao lado, tá bem? Que é uma cabine eletrônica com velocidade de 10 metros por segundo. Temos aqui, pessoal, porque uma situação onde o carro tem uma velocidade inicial de 0 e o ônibus vai ter uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Nós já vamos listar esses dados. Muito bem. O gráfico mostra as variações das velocidades dos veículos em função do tempo a partir deste instante. Então vamos entender. É um gráfico velocidade por tempo. Olha lá. O automóvel partindo do 0, a velocidade cresce até um valor de 30 metros por segundo e depois se mantém constante. O ônibus, mesma coisa, pessoal, parte de uma velocidade 10, atinge uma velocidade de 25 e depois a mantém constante. Bem, baseando-se nisto, calcule a aceleração do ônibus em metros por segundo ao quadrado entre os instantes 0 e 10 segundos, considerando a origem das posições na cabine de pedágio. Escreva a equação horária do movimento do ônibus em unidades do sistema internacional para esse mesmo intervalo de tempo. Bom, então a gente vai começar pensando que inicialmente nós vamos trabalhar apenas com o ônibus, tá? O que eu sei do ônibus? Olha lá, ele tem uma velocidade inicial, vamos marcar aqui no cantinho. O ônibus tem uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, ele acelera olhando para o gráfico e interpretando até uma velocidade de 25 metros por segundo, e essa vai ser minha velocidade final, no caso, e para tal ele gasta um intervalo de tempo de 10 segundos. Então vejam, revisando a definição de aceleração no MRUV, nós temos aceleração é variação de velocidade por intervalo de tempo. O que é a variação de velocidade, Adriana? A velocidade final menos a inicial. Então a aceleração é V final 25 menos V inicial 10 em um intervalo de tempo de 10 segundos. 25 menos 10 é 15. 15 dividido por 10. E 15 dividido por 10 é 1,5. A aceleração, não pode esquecer, no sistema internacional é medida em metros por segundo ao quadrado. Bem, na letra A nós temos duas perguntas. Primeiro, qual é a aceleração do ônibus? E agora, olha lá, escreva a função ou equação horária do movimento. O que vai acontecendo, pessoal? Conforme o tempo vai passando, o ônibus vai mudando de posição. E a função horária da posição para o MRUV é o nosso famosíssimo sorvetão.
Vejam, ainda na letra A, S, S0, V0T, AT² sobre 2. Vamos lembrar o que é cada uma dessas coisas. Posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo e aceleração. Bem, como ele quer, né, esta posição final, ele diz, olha lá, ele diz assim, ó, vamos organizar, sabendo que a cabine de pedágio é a origem da posição, das posições, ou seja, o S0, origem das posições, é 0. Velocidade inicial do ônibus, qual é? Olha lá para o gráfico, 10, tá? E o tempo? Gente, equação é uma função horária, então você vai fazer o quê? Tá? Equação horária, deixando sempre em função do tempo. A aceleração, acabamos de calcular, 1,5 t² sobre 2. Dri, dá para melhorar isso? Gente, não é necessário, tá? Nós já temos que a posição final está em função do tempo. Então, letra A, concluída com muito sucesso. Letra A, pronta. Bom, então, letra B, pessoal. Desprezando as dimensões dos veículos, calcule a que distância das cabines de pedágio em metros o automóvel alcançou o ônibus. Então a ideia é a seguinte: o automóvel passou, né, pelo ônibus e o ônibus seguia em frente. Logo, o automóvel, como ele tem, né, ele atinge uma velocidade maior, depois de um certo tempo, esse automóvel vai alcançar o ônibus. E a pergunta é, onde eles vão se encontrar? Qual é a condição para encontro de dois móveis? Que eles ocupem a mesma posição. Como eles partem do mesmo ponto, que o deslocamento de ambos sejam exatamente iguais. Ou seja, para o encontro, que o ΔS do ônibus seja igual ao ΔS do automóvel. Bem, nós vamos olhar aqui, nós sabemos que até 10 segundos esses movimentos eram acelerados. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto cada um deles andou até o tempo de 10. Qual é a propriedade do gráfico velocidade por tempo? Bem, o gráfico velocidade por tempo, a área nos dá o deslocamento. Então vamos começar para o automóvel. Vou achurar aqui em azul. Então, o ΔS do automóvel é numericamente igual à área do triângulo. Área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. A base é 10, a altura é 30, dividido por 2. 10 vezes 30, 300, dividido por 2, 150 metros. Mesma coisa agora vou fazer para o ônibus. Veja só o gráfico do ônibus para o tempo de 10 segundos. Veja, nós sabemos então que o ΔS do ônibus é a área desta figura em vermelho, que é um trapézio. Área de trapézio, base maior mais base menor, a altura está no chão, porque é um trapézio que está deitado, vezes altura, dividido por 2. Bora aqui. Base maior, 25. Base menor, 10. Altura, 10. Tudo isso sobre 2. 25 mais 10, 35. 35 vezes 10, 350. Dividido por 2, 175 metros. Isso implica em dizer que, após 10 segundos, o ônibus andou 175 metros e o carro andou 150 metros. Ou seja,
Eles ainda não se encontraram. O ônibus ainda está 25 metros à frente do automóvel. Bem, se eles não se encontraram no tempo 10, isso implica então que eles vão se encontrar no tempo além do 10. Mas qual tempo é esse, Adriana? Nós não sabemos, tá? Então nós vamos aqui delimitar um tempo. Então imaginem que esse aqui foi o tempo, eu vou chamar de tempo do encontro, onde eles se encontraram. Eu já sei o tanto que cada um deles andou até o tempo de 10. Agora eu vou descobrir o tempo, ou melhor, o tanto que eles andam a partir de 10 segundos, até o tempo de encontro. Bem, vejamos. Vamos ver para o automóvel. O automóvel, que eu estou usando a tinta azul, né, a cor azul, olha só, do tempo 10 até o tempo TE, o que eu tenho aqui de figura? Um retângulo. Então eu vou agora calcular o outro ΔS do automóvel para o tempo de 10 até TE. Qual é a área de retângulo? Base vezes altura. Esta base sai do 10 e vai até o TE. Então ela vale TE menos 10. E a altura deste retângulo? Vale 30. Então nós temos base vezes altura. 30 vezes TE menos 10. Fazendo a distributiva. 30TE menos 300. Muito bom. Na mesma maneira, então, da mesma forma, ainda lá no mesmo ponto, né? Eu tenho aqui agora, pessoal, o tempo que o automóvel, né, andou, a gente calculou. Agora nós vamos fazer para o ônibus. O ônibus tem um outro retângulo, um retângulo um pouquinho menor. Olha aqui, este retângulo vermelho. Então vamos lá, ΔS' para o ônibus. Retângulo, base vezes altura. A base, T menos 10, e a altura é 25. Então, 25 vezes T menos 10. Aplicando a distributiva, o ΔS' do ônibus é 25T menos 25 vezes 10, que é 250. Agora eu tenho o que cada um andou em cada trecho. Eu vou somar ambos, tá? Eu vou pegar aqui, olha, o ΔS total do ônibus. ΔS total do ônibus vai ser 175 até o tempo de 10, mais 25T menos 250. O ΔS total do automóvel. ΔS total do automóvel. 150 mais 30T menos 300. Bom, sei os espaços percorridos para ambos. Condição de encontro. Para que haja um encontro, eles devem ser exatamente iguais. Vamos lá então, igualando as duas equações. 175 mais 25 vezes o tempo de encontro menos 250 é igual 150, só um minuto que eu vou diminuir a letra. Então, igualando as duas, 175 mais 25, tempo de encontro, menos 250 é igual a 150 mais 30T menos 300. É uma equação de primeiro grau, tudo que tem o tempo de encontro para um lado, que não tem para o outro. Vamos dar uma melhorada aqui, ó. 175 menos 250 é menos 75, mais 25T
é igual. Do outro lado, 30 T's, 150 menos 300 é menos 150. T's para um lado, números para o outro. Vou passar o 25 para lá. Desse lado, então, ficou menos 75, o 150 entra do lado de cá, mais 150, 30 T's menos 25 T's. 150 menos 75 são 75. 30 menos 25 é 5. 5T. 5 desce dividindo. 75 sobre 5. Logo, 75 dividido por 5 é 15. Ou seja, eles irão encontrar-se após 15 segundos. Tri, mas não é esta a pergunta. A pergunta é, onde eles vão se encontrar? Bom, agora basta eu substituir em qualquer uma das duas equações e achar o ΔS, já que eles são iguais. Posso usar essa do ônibus, que já está aqui, ó, na nossa mão. ΔS total, 175 mais 25 vezes 15 menos 250. Faço esta conta, vou ver que isso vai dar 300 metros. Logo, resposta da letra B. Eles se encontrarão após andarem 300 metros depois da cabine. Tá bem? Então, letra B. Se encontrarão 300 metros à frente da cabine. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Adriana, Física, Curso e Colégio London.